Está aí a posição do Assis, que é secretário de administração do governo, falou justamente sobre isso, a previdência complementar. Para quem está ouvindo em casa, como que funcionaria isso na prática, Sérgio? Na verdade, é aumentar a taxa de contribuição, né? Isso é uma proposta que nós encaminhamos ao Fórum dos Governadores. Entendemos que isso precisa ser discutido pela sociedade. Como bem disse o secretário, vamos debater esse assunto, né? Trazer, por exemplo, a conta desse custo ao Estado. Nós estamos falando em 2016, muito próximo a 750 milhões de déficit para o Estado. Veja que é uma condição que tem que ser analisada, né? Nós não temos a receita pronta para isso, mas complementação do fundo, contribuir a mais, de que forma seria isso, é uma discussão que tem que ser colocada na mesa, discutir com os trabalhadores, né, discutir com a sociedade como um todo, não só, inclusive, essa condição da Previdência Complementar. Nós temos vários casos, por exemplo, de gestão pública que precisam ser colocadas à mesa e serem discutidas com a sociedade. O governador esteve aqui na segunda-feira, citou essa situação, falou que está fazendo um estudo para ver qual que é o melhor caminho, mas vamos avançar aqui na nossa conversa, Sérgio, falando um pouquinho mais sobre as empresas. E um dos temas, né, uma das sugestões enviadas foi a questão dos incentivos fiscais para os empresários. Qual é a avaliação hoje de Mato Grosso do Sul em relação ao restante do país para atrair novos empreendimentos, para gerar novos empregos? Como que vocês avaliam essa situação hoje? Olha, em primeiro lugar, deixar muito claro que Mato Grosso do Sul avança, assim, até que muito bem no desenvolvimento do setor industrial. Ontem mesmo tivemos em Dourados, lançando a pedra fundamental de um grande empreendimento, que investimento naquela região chega aí a 650 milhões e no estado chegamos aí a 750 milhões somente desta empresa. Então o setor industrial avança. Não avança na medida que nós precisamos de mais. A nossa massa de geração de desempregados está aumentando. Isso nos preocupa enquanto sociedade. E a questão do incentivo fiscal, ela é uma forma de você atrair empresas e gerar desenvolvimento. Muito bem falado pelo governador, trocar impostos por empregos. É uma ação muito positiva, entendemos que é uma maneira de você desenvolver o Brasil de uma forma mais ordenada, não levando o desenvolvimento só para os grandes centros consumidores, e é muito clara a conta, né? Uma empresa, quando se instala no Mato Grosso do Sul, ela vende para outros estados consumidores. Nós não conseguimos produzir aqui. Então, o incentivo fiscal, ele não é concedido para aumentar o lucro da empresa. É para dar competitividade para essa empresa produzir aqui e vender nos grandes centros consumidores. Os incentivos fiscais hoje são questionados pelo CONFAS, né? Alguns estados concedem mais, outros menos. Nós temos, inclusive, uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando por alguns estados os incentivos fiscais. Entendemos como uma ferramenta positiva e, nessa condição, a gente avança do desenvolvimento regional, trazendo aí os números positivos da indústria ano a ano. Agora, como que o Estado está dando essa contrapartida, está tentando driblar essa situação nacional, que está sendo questionada, e as empresas estão atendendo a esse interesse do Estado em colaborar? Só para comparar, Mato Grosso do Sul competir com outras regiões precisa de incentivos maiores. Olha, nós entendemos que o que temos de incentivos fiscais atende, por exemplo, a competitividade necessária à vinda de novas empresas e manter as empresas que aqui estão instaladas. São ações muito positivas as que foram construídas. O governo vem mantendo essa discussão. O que nos preocupa hoje é, primeiro, a questão da legalidade dos incentivos fiscais, questionada hoje por alguns estados no Supremo. É uma decisão que os governadores, inclusive, cobraram da ministra Carmen Lúcia, uma posição que o Supremo dê o retorno a respeito dessa ação, que é a súmula 69. Porque tem uma visão de futuro, Exatamente. Não tem uma insegurança jurídica no meio. Não se tem mais uma insegurança jurídica, até porque hoje nós estamos judicializando o Brasil em várias ações. O que nos preocupa hoje é a ingerência da União, por exemplo, no caso da contrapartida, do Fundo de Repatriação, querendo, neste interim, criar um fundo, né, de equilíbrio fiscal dos estados, tirando de incentivos fiscais que, a priori, estão sendo questionados, que, a priori, foram concedidos pelos estados com contratos assinados. Ok. Conversei com o Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias. Falamos aqui sobre alguns gargalos e algumas medidas que foram debatidas recentemente num
num fórum de governadores lá em Brasília. Sérgio, obrigado pelas informações. Um bom dia. Obrigado, Inês. Bom dia a todos.